Olá, doutores, doutoras, bem-vindos. Esse é o Lasercast da Vidence. Eu sou a Fabiola Miotti e hoje eu trouxe uma figura especialíssima, um grande amigo, inclusive, especialista numa coisinha delicadinha que é dinheiro. Eu trouxe o Rodrigo Grossi. Oi, Rodrigo, bem-vindo. Boa noite. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Antes da gente começar a falar desse bichinho delicado que é o dinheiro, quem é o Rodrigo Grossi? Bom, primeiro, deixa eu agradecer o convite, né, e parabenizar pela iniciativa. Muito obrigada. Fiquei muito feliz que é contigo. Ah, né? querido. A gente sempre troca figurinhas aí, Sim, né, durante as oportunidades que a gente tem. Bom, o Rodrigo é um profissional que iniciou esse contato, esse trabalho com os médicos em 1999, como propagandista da indústria farmacêutica. Ó, tem mercado. E aí eu comecei a ter contato com várias especialidades e conheci a dermatologia. A dermatologia que naquela época estava fazendo essa transição da parte clínica para a parte... Era o nascimento da cosmiatria. Tá, estava começando ali. E eu entendi que realmente... primeiro que me chamou a atenção era que o clima era mais leve. Tá. Né? Diferente da gastro, ortopedia, oncologia, enfim. Né? E aí eu falei, poxa, eu quero trabalhar com essa especialidade. Na época tinham duas grandes indústrias que trabalhavam, né? Única e exclusivamente com essa especialidade. E eu fiquei infernizando uma delas até conseguir entrar lá. Até conseguir entrar. Que foi a Galderma, e lá fiquei por 10 anos. E aí quando, ali na Galderma, né, a gente foi evoluindo, a Galderma em 2007 para 2008 trouxe o Dysport, né? Tá. E isso mudou a empresa e mudou o nosso jeito também de a gente se comunicar com os médicos, né? Porque antes a gente levava os produtos para que os médicos prescrevessem. Sim. E de repente a gente estava vendendo para os médicos, né? E aí a gente começou a criar algumas ferramentas para ajudar os médicos a vender mais e vender melhor, né? E de repente a gente viu que a gente tinha um produto na mão e estava trocando aquilo por salário. Então, eu tinha uma consultoria já colocada ali e vocês não tinham dado conta ainda daquilo ali. Exato. E aí a gente tomou a decisão, né, de deixar e criar uma consultoria, né, que durante anos fui um dos sócios dessa consultoria e que foi uma das maiores, né, do Brasil. E exatamente um ano atrás eu decidi deixar essa consultoria, né, porque eu sentia a falta de resolver problema de médico, que é o que eu gosto de fazer. Né? Consultor, né? Exato, raiz. Gosta de resolver problema de médico. Exato. E aí, há um ano atrás, fundei a Vivar Consultoria, né, que é uma consultoria focada em gestão, principalmente gestão financeira estratégica, né? A gente tem algumas soluções como CRM, a parte de treinamento, recrutamento, onde eu tenho pessoas que conduzem isso, mas hoje eu tenho uma estrutura enxuta onde eu estou à frente dos projetos, né, que era algo que eu não fazia há algum tempo e aquilo estava me deixando infeliz. E para quem gosta de ajudar, quem gosta de resolver problema do médico... Pois é. Então eu vou te dar um problema. No lugar certo. Eu vou te dar um problema para ajudar a gente a resolver hoje nesse episódio. Como é que se precifica tratamento... Eu vou puxar primeiro de tecnologia. Perfeito. Tá? Como é que hoje... E aí lembrando que a gente está falando para médicos de uma maneira geral, mas tem muitos médicos aí que já estão fazendo uso de tecnologia, dermatologia, cirurgia plástica, pessoa da medicina estética. Como é que se precifica, Rô? Você sabe que essa é a principal dúvida que os médicos têm, né? E é interessante porque quando você pergunta para o médico como é que você criou a tua tabela de preço, 98% falam, eu ou perguntei para a Fabiola. Sim, a empresa falou X, a empresa falou, eu fui. Mais um. Ou eu tenho uma metodologia que eu também aprendi com a indústria de se eu pago X no injetável, por exemplo, né? Eu vou cobrar 3 ou 4x. Ou eu pergunto para os meus colegas, quanto é que vocês estão cobrando, né?
Eu acho que assim... Métodos muito científicos. Super, super. Super científicos. Eu acho que esse último, né, de você perguntar para os colegas, é importante para você ter uma noção de mercado. Sim. Né? E a indústria Não também te baliza. traz. Só que você precisa entender que cada um tem um custo de estrutura, cada um tem uma negociação diferente com a indústria, a parte tributária, o cartão de crédito, repasse. Então, eu acho que é uma base, mas dá para a gente aprofundar muito nessa história, né? E não é tão difícil. O conceito básico é o seguinte: toda vez que um procedimento é realizado dentro de uma clínica ou de um consultório, além do faturamento e da receita, ele traz para essa estrutura 3 custos. Você tem um custo operacional, um custo da venda e um custo de repasse. O custo operacional, Fabi, assim, é o mais crítico para a gente calcular. Porque ele tem taxa de sala. Né? O que é taxa de sala? Eu falo para os médicos o seguinte: pega lá todos os boletos, DARFs, guias, tudo que você pagou nos últimos 12 meses. Coloca aqui em cima dessa mesa. Tá? Vai ficar uma bagunça. Sim. E aí você começa a organizar e separar aquilo no que a gente chama de centro de custos. Que são pequenas caixinhas. Tá? Depois que você faz essa organização, a mesa começa a dar uma clareada. Tá? E aí você vai dividir entre custos fixos, custos variáveis e investimentos. Nessa metodologia, basicamente, os variáveis são o quê? Impostos e os consumíveis. Sim. O resto tudo fica em custo fixo. Pega esse custo, se você está analisando um período de 12 meses, divide por 12, divide pelo tempo que a clínica está aberta, né? Então, geralmente lá 21 dias, 10 horas, você vai chegar no custo clínica por hora. Divide isso pelo número de salas, você chega na taxa de sala. No caso da tecnologia, a gente tem que considerar que a tecnologia deprecia, Sim. que ela tem seguro, manutenção, Sim. que ela tem um custo financeiro. Às vezes tem consumível. Às vezes tem consumível, né? Então você tem que considerar também todos esses custos. Sim. Né? Contabilmente falando, qualquer ativo que você traz para dentro de uma empresa, ele deprecia em 5 anos. Então considera isso, né? Você tem uma média de mercado de 0,2 mais ou menos de seguro e manutenção. E tem o custo financeiro que é o quê? Poxa, eu tinha lá 300, 400 mil reais numa aplicação que eu vou tirar daquela aplicação e vou investir no Ethereum, no Zai, enfim. Eu vou deixar de ter aquela rentabilidade. Então, a gente tem que contabilizar, né? E aí você já falou, consumíveis, né? Quando tem. E eu gosto de separar consumível e material médico. Né? Principalmente quando eu estou precificando injetáveis. Seringa, luva. Isso é material médico. A toxina, preenchimento, bioestimulador, isso é consumível. Então, esse é o custo operacional, que é o mais chatinho, mas também faz uma vez, né, Rô? É uma vez só. Faz uma dá vez só. Dá trabalho uma vez só. Eu sempre falo, a cada 6 meses, 1 ano, dá uma revisada. Porque você tem aumento de preço, né? Enfim, dissídio. O segundo custo é o custo da venda. Aí pensa sempre no pior cenário, que é você parcelando para o paciente. Então, qualquer taxa mais alta. Se você não repassa, fica para você. Exato. Da maquininha do cartão. Perfeito. E imposto. Né? E aí vai depender, se você está no Simples, lucro presumido, se tem enquadramento como e se eu repasso para uma colega dentro da clínica comigo, ou se eu repasso para Aí é o terceiro custo, que é o custo de repasse. Entendi. Agora, aí tem uma dúvida muito interessante dos médicos. Eles falam, mas Rodrigo, repasse para quem? Minha secretária não ganha nada. Não, assim, o meu consultório sou eu e minha secretária. Eu falei, eu repasso para você. Porque você tem o seu prolabore, você tem a sua retirada. Exato, né? E assim, a gente entende o seguinte: o paciente sai de casa, contrata uma empresa para realizar determinado procedimento. Para que aquele procedimento aconteça, você precisa de um médico. Sim. Né? Que aqui, por coincidência, é você. É a dona da clínica. No caso, é você. Então, você tem 2 maneiras de ganhar dinheiro. Aqui a gente está medindo a sua produtividade. Quanto é que a gente vai pagar pela tua mão de obra? Sim. Né? E no final da história, é o lucro. Sim. Né? Então, assim, a gente tem lá o preço que a gente cobra do paciente. Aí você tira custo operacional, custo da venda sempre no pior cenário, né? O custo de repasse e no final sobra o que a gente chama de margem de contribuição, que é o que sobra para quem? Para a clínica. Sim. Tá? Esse é o lucro da clínica. Né? É com esse dinheiro que você vai fazer investimento, né? Vai pagar lá as parcelas do Ethereum, do Zai, enfim. E olha que interessante, né? Se, por exemplo, eu tenho lá, vamos pegar aqui um exemplo do Zai, né? Eu vou fazer um investimento de 500 mil reais, por exemplo, na plataforma. A gente sabe que o Zai deixa aproximadamente 53%, 54% de margem.
né? Vamos arredondar para 50, Tá. tá? Se eu tenho uma média de sessões ali, né? Eu cobro em média, vai ficar fácil essa conta, tá? R$ 2.000, Tá. eu sei que sobra para a clínica no final. Limpinho, 1.000. R$ 1.000. Se eu vou pagar 500 mil, eu preciso fazer 500 sessões para pagar aquilo. conta Nossa, mas matemática. 500 sessões? Divide isso em 2 anos. Não faz. Faz, entendeu? Faz, claro que faz. Então, assim, basicamente esse é o cálculo, tá? O estudo de precificação é sempre o ponto de partida do financeiro, porque ali você ajusta a margem do negócio, Sim. né? E aí o médico, quando olha, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: como é que eu sei se isso é uma margem saudável ou não? Em serviço a gente tem uma regrinha que é a regra de 1/3. Daquilo que você fatura, né? 1/3 vai de... Para pagar despesa, Sim. 1/3 para pagar mão de obra e 1/3 é lucro. Não. Então eu estou querendo dizer aqui o seguinte, que o teu negócio, né, você médico que tá nos ouvindo ou assistindo, ele tem a possibilidade de deixar pelo menos 30% de lucro. Sim. Isso é um baita negócio. É uma Já baita no margem. negócio, Né? Agora, se você não olhar para isso, se você descuidar um pouquinho, você não consegue atingir isso. E aí porque você não às consegue... vezes eu acho que também tem uma confusão, daí eu acho que é uma questão até de compreensão de gestão, ou compreensão também de como é que funciona, até de questões econômicas mesmo, assim, acadêmicas. O médico que é sozinho e que tem lá só a secretária, que só faz a recepção e cobrança de paciente, fica tudo na mão dele, a aplicação, o uso da tecnologia, o pós. Então ele faturou 100 mil no mês e ele gastou 20, ele tira 80 para ele. Sim. E aí tá o problema. Porque daí ele fala assim, tá, e o mês que tu não tira esses 100 mil... O que faz? Então assim, na verdade... Porque ele joga o padrão de vida dele para 80 mil. E daí ele fala assim, não tenho como comprar o laser, ou não tenho como comprar o ultrassom microfocado, ou não tenho como ampliar minha clínica. O Eu tô médico precisando fazer, sei lá, uma reforma e não consigo. Mas por quê? Ele tá torrando dinheiro. Porque tu tá torrando dinheiro. Não tem planejamento. Porque tu tem uma sazonalidade também aí, algumas... Claro. No caso da dermatologia tem muito isso. Na plástica também. Tem, né? O pessoal no verão não quer fazer grandes eventos, tá viajando, enfim. E aí tu tira todo mês lá os teus... Sei lá, tu tira 80% do teu faturamento. Então, tu tá tirando 80% do faturamento, né? Sem ter um controle que tu tá fazendo. Porque tu não falou, não, mas sou só eu e ela. É como se tu fosse autônomo, mas tu não é autônomo, porque não é só pra ti isso aí. Na verdade, o que mesmo você tá que fazendo... fosse autônomo, né? Na verdade, o que você tá fazendo é usurpando a tua empresa. Exatamente, assim, tu tá roubando de si. Primeiro assim, fortalece o seu CNPJ, porque o teu CPF vem na esteira. Exato. Entendeu? Exato. Então, primeiro, controla a margem. Sim. Né? Você controla a margem como? Porque, aliás, isso é muito interessante, né? Porque muitos médicos nos procuram e falam, eu preciso faturar mais. Calma aí, vamos olhar para a tua margem primeiro. Sim. Né? Porque às vezes com o faturamento que você tem, com os ajustes que a gente faz, a gente consegue fazer com que sobre mais. Sim. Agora, isso sobrar mais, vai sobrar mais para a empresa, não é para você, querido. Entendeu? Claro. Esse dinheiro não é teu, é da empresa. Você tem que reinvestir na tua empresa. Primeiro, vamos lá, básico. Porque é teu também, né? O dinheiro é teu, mas no nós final vamos das ter que... contas mas Claro, assim... mas tu tem que saber também o limite que tu tem ali. Você tem que fortalecer seu CNPJ. Claro. Porque senão você não cresce, você não consegue reinvestir no negócio. Exato. Né? Então você tem que ter uma reserva de emergência. Eu sempre falo o seguinte, deixa 3 meses de contas pagas. Se acontecer uma coisa contigo, em 3 meses você reorganiza a tua vida. Não, e também tem uma coisa que às vezes eu acho que acontece às vezes muito isso. A pessoa tem lá uma tecnologia, tá? Da vida, outra tecnologia que seja. E aí ela usa, não faz manutenção. Isso é a muito tecnologia, seja laser, seja radiofrequência, seja ultrassom, ela é uma coisa delicada. Sim. Ela não é uma coisa grosseira, não é um instrumento que tu coloca lá no autoclave e tu tira e ele tá indo. Não, ele tem uma certa delicadeza, ele tem não só o próprio desgaste, mas a própria forma de trabalhar com ele não tem uma conduta específica. E aí chega numa hora, depois de alguns anos, e o cara tava ali tirando o faturamento dele, ele não tava... Fazia ali uma intersecção entre PJ e CPF, e aí dá manutenção. E a manutenção dá cara, sei lá, uma manutenção que... Uma grana que, sei lá, 50% do valor que ele fatura no mês. Um exemplo, tá? Quebrou o laser, alguma coisa assim. Esse cara se desespera.
E não adianta chegar e falar assim, mas quanto tu já retirou no uso dessa tecnologia, né? Volta aí os anos. Eu acho que... vamos trazer para a medicina, tá? Para o paciente. Sim. Né? Hoje, aliás, há muito tempo se fala o quê? Da medicina preventiva. Isso. Que ela é muito mais barata... do que fazer de emergência ali. O camarada se alimenta mal, não faz exercício, tabagismo, álcool. Uma hora essa máquina vai pifar, ué. E aí o custo para você remediar isso... Fica muito maior. Às vezes não dá. É muito maior, entendeu? Então, assim, fazer a manutenção preventiva, ela é muito mais barata. Sim. E aí você... é muito mais especialista do que eu, mas eu imagino que você consegue manter o nível de entrega da tecnologia, né, que a empresa espera, né, e com isso o teu paciente fica mais satisfeito, e aí você vende mais, né, e você não... porque você vai... é meio como você vai pagando aquilo todo mês, né, claro que não tem todo mês manutenção, né, mas é como se... A teoria fala o seguinte, que você deveria reservar uma parte do seu faturamento para manutenção, né? Você sabe, Rô, que a gente gravou faz pouco tempo um episódio com a doutora Gladys Matei, e ela fala sobre... ela é uma conversa muito franca sobre o faturamento. O que dá dinheiro de verdade? E eu estou pegando no caso da dermatologia. É o investimento. Sim. O que dá o dinheiro é o investimento. Investimento com planejamento. Com planejamento. Daí ela vai falando, é muito interessante esse episódio. Quem não ouviu ainda, eu não sei se vai estar antes ou depois desse aqui do Rodrigo, procure para ver aí na plataforma, porque vai ser bacana. Eu quero ouvir. Ela fala sobre isso e ela fala sobre, basicamente, gestão mesmo. Uhum. Né? Ela fala assim, há um tabu entre a medicina, né, o ato de ser médico, né, a profissão, o ofício de ser médico, que parece que é proibido de se planejar ou se organizar ou ganhar dinheiro abertamente. Eu percebo que isso vem mudando, eu concordo com ela, né? Mas ano após ano isso vem mudando. Primeiro que assim, você tem quase 30 mil novos médicos que se formam... Todo ano. Então, o mercado está cada vez mais competitivo, isso é um fato, né? Os antigos não querem se aposentar, seguem aí na ativa. Exato. Segundo que, assim, a academia está mudando. Porque antes, quem que estava na academia antes? Geralmente era o acadêmico que não tinha... Ficava na academia só, ele estava ali só para ensinar. Então ele não vivenciava as dores de um empresário. Sim. Né? Eu me lembro a primeira vez que eu dei aula num congresso brasileiro de dermatologia foi tem 10 anos agora, foi em Recife, 2014. E colocaram a gente numa salinha 6 horas da tarde, 5h30 da tarde, uma salinha lá no fundo, numa sexta-feira. Lembro que cabia 150 pessoas na sala. E aí eu falei, poxa, será que vai ter gente? Né? Recife, sexta-feira, esse horário, para falar de gestão, a sala, sei lá, tiveram que mudar a gente de sala. Pra você ter uma ideia, tamanha foi a procura. Né? E de lá para cá, a gente vê não só novas consultorias surgindo, médicos cada vez mais interessados nisso. Né? Por quê? Porque o mercado exige essa profissionalização cada vez mais... É questão de sobrevivência hoje. E consultorias cada vez mais especializadas. Cada vez mais especializadas, né? Então, se o médico não olhar para essa questão, eu não vou dizer que ele vai quebrar, tá? Embora pós-pandemia a gente pegou alguns casos bem sensíveis. Sim. De gente que se perdeu, né? Que foi um movimento bem interessante. Então, mas aí é gestão, né, Rô? Porque no pós-pandemia, nesse mercado específico aí de dermatologia estética e tudo mais, foi um boom de mercado, tá? Porque durante a pandemia, o pessoal comprou muita tecnologia, investiu em muita coisa, até porque aquele processo, né, quase que generalizado, as pessoas procurarem alguma coisa de bem-estar, procurar relembrar o que é tomar a sua vida de volta. Então, eles estavam por si, querem um autocuidado, estavam querendo investir nisso. E acho que esse nicho aí surfou essa onda e foi super legal. Sim, claro. Quem a gente sabe, ou quem a gente aí viu aí pelo mercado, que acabou tendo uma escorregada aí, como se fala lá no Rio Grande do Sul, onde eu moro e trabalho, rateou, né? Deu uma rateada aí. Literalmente. Mas na verdade, sabe o que aconteceu? Esse mercado que a gente atua é um mercado que, historicamente, cresce ali em torno de 15% ao ano.
15%. Baita mercado. Sim, não para esse crescimento. Com crise, sem crise, essa é a média. Vamos tirar 2020 dessa história, porque foi um ano completamente super atípico. fora da curva. 21 e 22, esse mercado bateu mais de 30% de crescimento. Dobrou. Mais que dobrou. Exato. Então, todo mundo surfou essa onda. Sim. Agora, teve gente que não entendeu que isso era uma bolha. Que você tinha, como você falou, as pessoas estavam em casa, né? Não estavam mais viajando, E outra, não tinha dinheiro aqui. Ninguém viajou. Estava tudo aqui. Né? Né? Não foi reformar a casa da praia. Você começou a se olhar o dia inteiro na tela do seu computador. Em 2023, muita gente falou, teve recessão. Não. Na verdade, o mercado ele voltou para os patamares anteriores. Claro. Só que, onde que muitos médicos se perderam, né? Fizeram investimentos mal planejados, não só em tecnologia, em expansão de clínica, em equipe, achando que o mercado ia continuar crescendo naquele mesmo ritmo, né? E aí, de repente, o mercado voltou para os mesmos patamares, só que o meu custo estava lá em cima. Claro. E eu não conseguia mais atingir aqueles níveis de faturamento que eu tinha nos anos anteriores. Às vezes até atingia, mas eu não tinha o nível de crescimento que eu precisava para cobrir aqueles custos que agora eu tinha. E aí, olha só que interessante. Aí o médico se pede e ele olha, né? Quem não tem planejamento, olha e fala, tá faltando dinheiro. A conta não tá fechando. Qual que é o dinheiro mais fácil para o médico? Antecipar cartão de crédito. E aí ele entra nessa. Isso assim, tive vários casos, né, da metade do ano para cá, que a gente teve que criar um plano, né, para tirar o médico disso. E aí o plano qual que é? Não é do dia para a noite, né? Porque você não tem projeção de recebimento. Claro. Então você tem que trabalhar no teu custo, faz revisão tributária, né, olha para um monte de coisa, e aí ou você injeta dinheiro na tua clínica... É porque tu tem que investir ainda por cima. Você tem que tirar dinheiro de algum lugar, entendeu? E aí, e se eu não tenho? Quebra. A gente teve um caso bem interessante de uma clínica que faturava R$500 mil, mais ou menos, por mês. É um belo faturamento. A média era essa. 6 milhões por ano. É muita coisa. E entrou nessa. Quebrou. Não quebrou porque a médica tinha patrimônio. Sim. Então ela foi lá mas aí deprecia também o patrimônio. Quer dizer, você está ali deteriorando também uma coisa que mas era isso ou ia quebrar. E aí você tem um passivo trabalhista. O que ia fazer? Tem um sonho ali. Né? Tem teu nome, tem um monte de coisa, entendeu? Então ela injetou, na época, acho que R$800 mil mais ou menos na clínica. Mês a gente fez um plano para isso. Sim, para dar um respiro. Junto a um plano estratégico para, de um lado, reduzir custo e aumentar faturamento. Né? Aumentar faturamento é uma incógnita, então eu vou atuar onde eu tenho controle, que é o quê? No meu custo. Você vê que coisa, né? Investe um valor desse, aliás, né? Bota como auxílio... Aporta, né? Aporta esse valor, sendo que esse valor ela poderia investir em tecnologia que estaria rentabilizando pelo mesmo período que ela estaria dividindo dentro de um ano, por exemplo. Exato. Tecnologias corretas, que fizessem sentido para ela, que fossem em multitratamento, que fossem adequados para ela. Ela estaria rentabilizando, ao invés de estar fazendo isso, que também até poderia ser uma possibilidade, que às vezes também acontece do médico falar assim, tô sem dinheiro, não tô faturando bem, eu quero faturar mais. Uhum. Mas por quê? Não sei, só sei que eu quero investir. Mas não sabe nem se a pessoa tá apropriada, se tá podendo fazer alguma coisa. E em cima de um erro que já tá acontecendo, ela vai lá, ela coloca uma tecnologia, ou ela compra lá um estoque imenso de injetável. Na época errada. Porque alguém chegou e falou assim pra ela, alguém falou, compra porque tá com preço bom, ou aproveita isso daqui. Aproveita a pré-alta. Aproveita a pré-alta. O medicamento, ele tem um aumento de preço em abril. Sim. Aí a indústria chega em março e fala, doutora, vamos aproveitar. Porque vai abrir, vai subir. Aí o médico vai, enche a geladeira, enche a gaveta, faz a compra em março, aí ele paga abril, maio e junho, que são três meses fracos por conta da sazonalidade. E ele já tinha um certo estoque. Então ele começa a vender esse estoque novo que ele já pagou em julho. Sim. Aí ele parcela no cartão em 6 vezes em média. O paciente ele veio fazendo até abril ali em função de férias, carnaval... Sim. Mas ele vai começar parou em abril, maio, junho. Julho, férias das crianças. Sim. Vai voltar para o final do ano. E aí vende parcelado. Olha só que interessante. Isso é um caso muito interessante, porque o custo dessa operação, financeiramente falando, é maior do que o desconto que ele teve. Né? Se ele não aproveita a pré-alta e não entra nessa...
ele teria o fluxo de caixa dele mais saudável. Como ele não precisava do estoque, porque ele não tem necessidade de fazer isso. Né? Mas ele faz uma grande campanha ali de injetáveis, ele não tem necessidade de fazer isso. Agora, a questão da antecipação que a gente estava falando, olha só que interessante. As clínicas, em geral, elas saem de uma média ali de 2 pontos, alguma coisa, 3. Claro que as taxas são mais altas, mas a gente pega na média, né, do efetivo, para quase 9% quando faz antecipação. Tá? Então você tem já uma diferença aí de 6, 7% de margem. Diferença tremenda. Aí você olha para imposto, você traz enquadra como hospital, você traz de 18% para 13%. Gente, só eu estou falando por baixo de 11%. Então no faturamento de 500 mil, eu estou falando de 50 mil reais por mês. Não, e é um ajuste que, até pra gente deixar assim também, né, claro, é um ajuste que se faz baseado dentro de toda a legalidade possível, claro, né, que você tem aqui. Sim. Que está à disposição desse médico. Sim. Né? Que às vezes ele não tem essa informação, porque não vai ser o gerente do banco que vai dizer para ele. Não, óbvio que não. Né? Então ele tem que ter uma assessoria. Tem que ter um Rodrigo que vá lá. Quer vender mais para ele. Tem que ter um Rodrigo que vá lá e fala assim: olha, não, tu tem como fazer assim, assim, assim para ti. Enxugar, não que seja a economia no sentido de fazer ela correta, porque a hora que sobrar aqui, tu não só consegue sair desse imbróglio aí que tu te meteu, mas tu também consegue ter alguma coisa para investir. Claro. Né? Fazer Nem o teu negócio crescer, gente. Nem que seja uma, sei lá, uma cafeteira nova na recepção, que o paciente vai ficar mais feliz ali, mais acomodado. Né? Quiçá depois colocar uma tecnologia, alguma coisa assim. A gente fala, eu na minha prática comercial, converso com os médicos e a gente fala muito sobre o ROI. Né? E como é que é o ROI? O ROI, que é o retorno sobre investimento. E às vezes eu tenho a impressão que o médico que me pede essa tabela, pede essa informação, alguém mandou ele pedir. O meu financeiro mandou, o consultor financeiro que vem aqui que pediu, mas ele mesmo não sabe. Como calcular isso. E tem outra dúvida também que eu vejo, Rô, que o pessoal fala muito sobre como eu calculo a depreciação. O retorno sobre investimento, que a gente sabe como é que funciona, ele não dá, a precisão é um pouco difícil nesse caso, porque eu dependo dessas vendas. Claro. E que, ao contrário de uma empresa comercial, que produto, né, como no nosso caso aqui da Videns, planejamento para fazer essas vendas são diferentes do planejamento de uma venda numa clínica médica. Sim. Né? O paciente vai... É quase que uma procura passiva, né? Que ele fica aguardando acontecer essa procura. Hoje, os médicos mais modernos, aí que estão mais apropriados, mais contemporâneos, fazem um investimento pesado na busca ativa desses... Sim. Que a gente vai chamar aqui de lead, para vir esses pacientes e fazer uma primeira sessão, fazer uma conversa, aí quem sabe fechar um tratamento, fechar ali um atendimento com o médico. Mas o ROI, ele, de qualquer forma, mesmo que tenha essa variável aí, que é até muito considerável, ele dá uma ideia, ele dá uma planificada na frente do médico, assim, dizendo, olha, se tu comprar isso, ou se tu fizer o financiamento, ou se tu fizer compra à vista, tirando lá do teu investimento, enfim, pegar dinheiro em outro recurso com outra fonte, que os juros sejam menores do que um banco, alguma coisa assim, tu vai ter ir trabalhando tantas horas e com tantos tratamentos, considerando, sei lá, 40 e poucas semanas, aí vamos tirar aí um mês de férias, tu vai chegar nesse valor. Sim. Né? E aí a gente costuma comparar com o que seria hoje um ultrassom microfocado, que tem aí que a gente sabe que é uma tecnologia muito boa, mas tem um consumível muito alto, considerável, que o médico, por mais que repasse isso vai dar na margem dele. E os injetáveis, de uma maneira geral, né? Cada um com a sua margenzinha aí. O laser, e aí, claro, né? Tô falando em cima da minha experiência. O laser costuma ser a margem maior que tem para esse pessoal. Mas, de alguma forma, a percepção no médico é que o laser não dá... Tem muitos que falam sobre isso, e quando tu tem que sentar e mostrar mas B ali... Que não, que o que dá dinheiro mesmo é o injetável, o que dá dinheiro mesmo é a rapidez do injetável. Então, ele
na hora de fazer a composição do preço do laser, então ele fala assim, se o injetável custa 10 e eu cobro 40, o laser eu não posso não cobrar acima disso. Tem que ser mais, né? E aí a gente vai caindo em algumas situações, porque o laser pode pedir 1, 2, 3, 10 sessões, dependendo do caso. Sim. E tu não vai cobrar sempre aquele mesmo valor. O mesmo valor. Você não vende. Não, ele não vai vender. Mas o médico ainda tem uma percepção, alguns médicos têm aí uma percepção de que esse tipo de produto que ele vende, que é 100% dependente da mão dele, 100% dependente da mão dele, Sim. vai dar mais lucro. O que você me fala sobre isso, Rô? Então, tem vários pontos aí. Né? Primeiro, assim, a questão da depreciação. Tá. Eu falei, contabilmente são 5 anos. Agora, nesse mercado que a gente atua, dada a quantidade de novidades que a gente tem, Sim. Eu sempre digo o seguinte, uma plataforma, por exemplo, como Ethereum, você tem que conseguir pagar em 2 anos. Tá? Se a gente for falar de ultrassom, que é uma tecnologia que só faz uma coisa. 6 meses. Você tem que pagar em 6 meses é difícil, mas em 1 ano pelo menos. Tá? Aí você falou também da questão, né, dos médicos que investem no digital, enfim. Qual que é a minha visão disso? Eu acho que tem, obviamente, que fazer o investimento disso, mas entender que não é aquilo que vai salvar, vai mudar a história da tua clínica. Onde é que a maioria dos médicos, quando acabam de adquirir, por exemplo, nunca teve uma tecnologia, né? Aí resolve fazer o investimento. E aí fica aquele desespero para captar novos pacientes. Mas peraí, gente, você já tem uma base de clientes. Trabalha essa base, né? Que nem você falou, oferece uma sessão de experimentação, enfim. Eu olho muito você vê que eu olho muito para a margem, né? E uma coisa que eu olho muito é o tal do CAC, né? Que é o custo de aquisição do cliente. Poxa. Quanto custou para ele chegar ali? O Instagram, do Google, é um cliente que é caro. É caro. E dá trabalho para você convencer, né? Então, se eu gero uma boa experiência, eu gero indicações, tá? Agora, e é uma das as 2 maravilhas da cosmiatria como um todo, né? Primeiro, o paciente quando está na frente de um médico, dependendo do arsenal que ele tem, o céu é o limite para um orçamento. Né? E o segundo é que, acho que nada do que eles fazem é para sempre. Tudo tem recorrência. Sim, E concorda que é um caminho muito mais fácil e mais barato eu ligar para o Rodrigo e falar, querido, venceu sua toxina. Ou tem 1 ano que você precisa fazer o laser de novo, entendeu? Poxa, eu gosto de você, eu sei onde eu paro meu carro, eu adoro o café da clínica, eu gosto das meninas. Eu já paguei por aquilo. Eu gostei do resultado. Né? Eu preciso ter, basicamente, gestão da informação, né? Lembrar o tempo certo, né? O tempo certo que tem que fazer isso aqui. Gente treinada e motivada ganha dinheiro para fazer aquilo. Tá? Aí, com relação às margens, essa metodologia da precificação, a gente já passou de 3.000 clínicas, né, de 2010 para cá. A Vivaz já fez mais de 3.000 clínicas. Já, né, aplicando essa metodologia. A Vivaz é nova, tem 1 ano. Sim, o Rodrigo. Né, com toda a minha história. História do Rodrigo. Exato. Que obviamente que eu transfiro, né, para a Vivaz. O que a gente vê em média? Bioestimulador. É difícil chegar em 18%, 20%. Por quê? De margem. De margem, porque o produto... Ele é caro frente ao preço que a gente consegue... Tem um custo médico alto também. Exato, né? Injetáveis, em geral, toxina e preenchimento, né? Você consegue chegar ali trabalhando direitinho, negociando direitinho, com planejamento tributário, você chega perto de 30%. Que é uma margem muito parecida, acreditem, com o do ultrassom microfocado. Por quê? Porque o ultrassom tem um consumível caro. Isso é um fato. E ele é caro também, né? Ele é caro. Né? Então, ele também deprecia, pra fazer uma tem tudo coisa isso. só, ele é caro. É claro que assim, a gente está vendo novas tecnologias chegando no mercado, né? Com um custo consumível cada vez menor. O que é uma tendência natural, né? Veio primeiro e todo mundo começa a evoluir aquela tecnologia. E sabe o que? Eu não sou o tipo de pessoa que endemoniza o consumível. Porque algumas coisas... Precisam ter. Você precisa ter. Sim. Né? Então, consumível que é de uso único, né? Às vezes é uma agulha, às vezes é uma cânula, alguma coisa. Senão o procedimento tem não que acontece. ter, então, ok, precisa acontecer. Sim. Mas é que do ultrassom, ele acaba entrando daí tem uma discussão imensa, uma polêmica imensa, porque a gente sabe da rentabilidade dele, mas sabe também que o investimento tem que ser alto e ele é contínuo, porque o consumível está ali. E você tem que retornar aquele investimento que você fez
rapidamente. Sim, Por 2 motivos. Primeiro, porque essa tecnologia só faz isso. sim. E daqui a pouco tem um monte, como já tem hoje, um monte Tem no um mercado. monte, né? Não, e vai dropando o preço, né? Porque hoje dependendo não de tá quem só você- na área médica, Sim, inclusive. então, isso que eu ia falar. Dependendo de quem você compra, daqui a pouco em cada esquina tem um. Porque não tem esse critério de que a Videns tem, por exemplo, que só vende para médico. Sim. Entendeu? Então, assim, tem vários fatores que você tem que analisar e eu sinto que isso está mudando. Eu sou sempre fui um grande defensor dessa bandeira de que não vai na modinha. Né? É um efeito meio que manada. Sim. Você tem lá alguns médicos que começam a falar e aí todo mundo tem que ter. Se a gente pegar alguns anos atrás, qual que era o sonho, o desejo de compra de primeira tecnologia de qualquer médico? A plataforma. Era. Né? Isso começou mudou com fracionado, daí o pessoal que não tinha medo de fracionado foi para as plataformas. Né? Isso mudou. Sim. Né? E eu acho que aos poucos isso está voltando, porque as pessoas estão começando a fazer conta. Falar, opa, essa minha conta aqui não vai fechar. Entendeu? Não, eu lembro que também quando teve o estouro da criolipólise e né, o pessoal fazendo e tal, e o pessoal jogando para preço altíssimo, daí entrou player grande do mercado na jogada e tal. Mas não era todo mundo. E quando saiu da parte que o não médico passou a utilizar, ela caiu. Era uma tecnologia que era legal. Eletroestimulação. Caiu. Eletroestimulação. Você paga R$450 mil numa máquina que o paciente tinha que ir lá toda semana. Porque é músculo. É músculo. Se você parar de treinar, o teu músculo... É isso aí. E aí, quem que aguenta bancar aquilo? Não só isso. Ele tinha um condutor lá também que tinha que trocar. Tinha consumível. Entendeu? E tinha que botar o paciente ainda na esteira depois. Quanta gente não embarcou com isso? Tinha. E assim, eu não conheço... Sim. Olha, eu devo ter feito... Foram mais de 3 mil projetos, tá? A gente passou de 15 mil diagnósticos. Meu Deus. 15 mil médicos a gente conversou nesses quase 15 anos aí de consultoria. Eu não vi ninguém que teve... conseguiu ter payback de eletroestimulação. Não tem. Mas até... A conta não fecha. Aí a gente vai entrando em outra... Aí nós entramos ainda num outro momento que é pensar naquilo que faz parte do planejamento financeiro, econômico da clínica, contábil da clínica, aquilo que tem fit com a tua persona de médico ali, né? Sim. Então, equipamentos corporais, que eu sempre falo assim, eles são delicados, porque tem coisas que são excelentes no mercado. A própria criolipólise também era muito boa na época. Sim. Mas o corporal, ele tem uma dificuldade maior, que não importa o quanto a tecnologia seja excepcional. Tem aí fabricantes com coisas espetaculares pro corporal. Mas depende mais do paciente. Sim. Né? Ao passo que o que é facial, o médico até consegue ter um controle diferente ali daquela aplicação, ou ele consegue trazer mais fácil esse paciente para retornar. E às vezes o médico vai lá e fala assim, não, eu vou comprar equipamento que faz, sei lá, emagrecer em 10 minutos na clínica. Aí ele fala, não, falar que é muito bom e não tem consumível, não sei o quê. Mas você tem esses pacientes? Então não adianta você fazer lá a construção do preço, porque você vai conseguir fazer. Então você vai conseguir lá pegar o custo fixo, o variável, não, a planilha fica o linda. de repasse. Mas você tem paciente para isso? E aí tá, olha só, eu vejo muita gente falando em eventos, né? Eu participo de vários, enfim. Você tem que... a saída para o teu negócio é o corporal, você tem que... Quem fala isso é porque não tem a prática. Porque assim, é difícil. Sim, claro. É muito difícil você converter, você fazer crescer o corporal dentro de uma clínica. Né? Você converter aquele paciente do facial para o corporal. Sim. Tá? Então não é assim a maravilha, né? O corporal eu acho incrível porque as margens são mais altas do que o facial, porque geralmente você coloca alguém para fazer, né? Você consegue dar escala, que é a grande dificuldade de qualquer médico. Como é que eu dou escala no meu trabalho? Sim. Né?
Agora, não é essa maravilha que vai virar do dia para a noite. Sim. Né? E às vezes eu vejo muitos médicos que investem com uma boa estratégia e a coisa não acontece. Não vai. Porque vai depender de vários fatores. Você falou, depende do paciente. Né? Depende de onde o paciente está. Onde a clínica está também. Onde a às vezes, clínica, a região, a cidade, enfim. Então, são vários fatores. Né? Então, voltando lá para aquela conversa anterior, dentro do teu leque de opções, né? A plataforma é aquela que entrega a maior margem, disparado. Não tem nada igual, né? Aí depois vem ultrassom, os injetáveis, toxina e preenchimento e bioestimulador. É claro que, você sabe, né? O médico não vai fazer só aquilo. Não, claro que não. Mas ele tem que olhar o seguinte, poxa, eu estou faturando 100 mil, por exemplo. O quanto que está vindo de tecnologia? Né? Eu tenho Etérea, tenho Zai, eu tenho ultrassom aqui, e obviamente que eu faço injetáveis, né? E eu sinto que eu estou patinando, não consigo crescer. É simples, olha para o teu faturamento. Dos 100 mil, quanto que vem de injetáveis, o quanto que vem de ultrassom e o quanto que vem do laser, né? Se a tua parcela no laser está baixo, está explicado, Então você tem que focar a tua estratégia ou para captar pacientes ou para trabalhar recorrência, gerar experimentação, gerar novos clientes dentro da tua base de dados para essa tecnologia. Porque aí com os mesmos 100 mil reais de faturamento, você sai, às vezes, de uma margem de 18%, 19% para 25%, 30%. Aí Já vai dando um outro up, claro. Olha só, entendeu? Então, é uma análise simples que o médico tem que fazer. Da onde que vem o dinheiro da clínica? Para quem que eu estou vendendo? Sim. Entendeu? Se está muito focado em tecnologia, você certamente está cansada, né? Porque está na tua mão o negócio, entendeu? E aí você gasta muito com consumível, não aguento mais pagar boleto de X, Y, Z. Lembra que o teu faturamento está todo aí? Então, que às vezes também, que às vezes o médico tem essa, às vezes é receio, também falta de é uma leiguice mesmo que tem sobre isso, porque na faculdade de medicina, esse tipo de abordagem, ela não é colocada dessa forma. Ele vira empresário do dia para noite. Ele vira do dia para ele abre lá a portinha e fala assim, agora veio um paciente aqui. Não, mas não é assim que funciona. Sim. E eu penso que também um outro movimento contrário, eu vejo que hoje os médicos estão aí, o teu sucesso como consultor diz isso, os médicos estão buscando essa ajuda para também se formarem. Sim. Né? Porque eles estão vendo que a chave do sucesso ou do fracasso está com eles. Mas, Fabi, olha só, eu acho muito legal esse movimento, mas o médico tem que entender o seguinte, né? Em qualquer empresa você tem ali as camadas, né? Das pessoas que atuam dentro daquela estrutura. Você tem uma camada operacional, né? Uma camada tática e o estratégico. Grande parte do dia do médico, ele está no operacional, porque ele tem que fazer. Então, a gestão de um negócio tem que ser muito simples. É folhinha, é conta de padaria. Tá? Primeiro, o médico não gosta de fazer. Né? Se ele gostasse, ele seria que nem a gente, administrador, enfim, economista. Ele gosta de cuidar de gente. Sim. Né? Segundo, ele não tem tempo para aquilo. Então, ele tem que... E aí, terceiro, quem está com ele, a secretária, muitas vezes tem um conhecimento mais básico de gestão também. Então, tudo que a gente está falando aqui não é um modelo incrível que brilharia os nossos olhos, por exemplo, de gestão. É um modelo simples, que no final do dia ele olha o quê? Quanto é que eu vendi? O quanto que a gente gerou de oportunidade aqui hoje? Como é que está a minha taxa de conversão? Né? O que eu vendi? Para esses pacientes que a gente não vendeu, o que a gente vai fazer a partir de amanhã? O quanto dinheiro que entrou, né, e o quanto que saiu da conta. É isso que ele tem que saber. Claro. Entendeu? Hoje mesmo eu estava conversando com uma médica, ela parou e falou assim, eu acho que eu vou precisar separar um período da minha semana para fazer gestão, né? Eu falei, opa! Vai, doutor. Olha que evolução. Né? Isso aí. Mas por quê? Porque tá doendo, tá na carne dela, entendeu? Ela tá sangrando ali. Sim. Né? E depende dela. Só depende dela, o negócio é dela. Entendeu? Eu falei, doutor, isso vai ser muito legal porque vai mudar o teu negócio. Né? Porque o médico tá na operação. Entendeu? Então, por mais que ele tenha conhecimento de gestão, ele continua 80%, 90% do tempo dele no operacional. Sim. Então, ele tem que ter pessoas preparadas, né, no staff dele ali. Esse staff pode ser uma pessoa só, tá? Que no final do dia vai entregar para ele um relatório, né, que ele vai bater o olho e falar, opa, hoje foi um dia bom. Hoje não foi tão legal. Entendeu? E uma vez por mês faz um fechamento.
analisa o DRE. A gente fala muito sobre isso. DRE, o que é? É o quanto você vendeu, o quanto que caiu na tua conta, né? Na tua não, na conta da tua empresa, né? Sim. Para onde que foi esse dinheiro, o quanto que sobrou, qual que foi o lucro, qual que foi a margem desse negócio. Sim. O Rodrigo falou que tem que dar 30%, o meu não está dando. Tá, então começa a olhar para entender o que está acontecendo. Ou chama o Rodrigo. Ou chama que eu vou lá e te ensino, entendeu? E agora, olha só que interessante também, né? O que eu percebo também nesses anos todos? Que por mais simples que seja esse modelo de gestão, a gente tem uma parcela de médicos ali que a coisa funciona quando a gente está lá. E aí depois a coisa vai meio que afrouxando. Sim. Né? Porque não tem a rotina. Né? E eu não vou estar lá o tempo todo. Sim. Né? Então, uma coisa que a gente vem fazendo muito, alguns meses atrás, né, é o BPO financeiro. Sim. Que é o quê? Daqui, deixa que eu controlo. Né? Então, eu vou agendar pagamento, e deixa comigo, deixa que eu faço para você. Tá. Né? Porque eu tiro esse peso da secretária, né? Que às vezes não aguenta mais fazer aquilo também. Sim. E não está ganhando nada mais por isso. Sim, né? Tira esse peso do médico e apresenta o relatório. Toda segunda-feira eu vou falar para você, olha, hoje você tem isso aqui para pagar, você tem isso aqui para receber. Inclusive já está agendado. Entra aí no teu aplicativo e paga. Né? E no final do mês apresenta o tal DRE para ele, né? Só que obviamente muito mais... Sim. Consistente. Consistente por quê? Porque não é o contador que está apresentando. Sim. Aquela coisa fria. Sim. Eu mostro, né? E aí pensa na estratégia. E é personalizado. Exato. Né? E aí você entra, vamos lá. Está acontecendo isso. Como é que a gente muda esse cenário? A gente vai para cá, para lá, para cá, enfim. Né? E a coisa fica muito mais estratégica para ele, entendeu? Então, assim, contratar a consultoria é legal? Vai te dar trabalho, vai mudar a tua vida, tá? É fato isso. Né? A gente falei, mais 3 mil projetos entregues, né? Nesses 15 anos e 80%, 90% mudou a vida do médico. Isso é fato. Agora, depois que a gente sair, vai continuar te dando trabalho. Você tem que saber que tá no caminho sozinho. Exato. Tem muita gente que abraça e vai numa boa e a coisa vai. Tem gente que não, aí segue, entendeu? Então o médico também tem que ter essa... É que nem o marketing digital. Não vai fazer milagre. Sim. Ele vai ter que ter 10% do dia dele, que ele vai... Que nem a doutora... eu vi, você falou da Gladys, eu vi ela num evento falando, né? Você tem que ter um tempo que você tem que tirar o jaleco e colocar o teu paletalzinho de empresário e olhar pro teu negócio. Porque senão o teu negócio vai morrer. Isso é um fato. Né? Gente, acabou o tempo. Uma pena, rápido. Porque o papo com o Rô sempre flui. Eu falei com o Rodrigo Grossi. O Rodrigo, ele é consultor e ele ajuda médicos a crescerem. Ele fala de dinheiro, da Vivá Consultoria. Rô, muito obrigada. Imagina, eu quero outra oportunidade para a gente poder conversar com outros assuntos, porque eu acho que cada vez mais a gente tem essa necessidade de falar sobre business mesmo com o nosso público médico. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estou à disposição sempre. Né? É um assunto que eu amo falar. Né? Me dá um gás. E estou à disposição. Conte comigo. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, querido. Obrigada.